Bom dia, a paz do Senhor. É uma alegria, irmãos, na verdade é uma alegria estar aqui nesta manhã. E eu gostaria que convido os irmãos, para que abram as suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, nós faremos alguma meditação nesse texto hoje. É um texto longo, mas eu vou me esforçar para ser bem objetiva e não cansar, os irmãos. Então, nós vamos lendo, eu vou ler os 3 primeiros versículos do capítulo 15, e depois, à medida que nós formos aplicando, que nós formos meditando, nós vamos lendo. Amém? Capítulo 15 de 1 Samuel. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Amém? Nós leremos até aqui inicialmente. Vamos orar, irmãos. Bendito Deus, nós queremos te bendizer, te render graças, te adorar por tua maravilhosa mão, por teu favor por nós. E nessa manhã, Pai, somos carentes de ouvir a tua voz, queremos entender, Pai, os teus desígnios e cumpri-los. E nessa manhã eu te peço que a tua bênção seja sobre nós, que os nossos corações, com diligência e com temor, atendam e se inclinem àquilo que tu tens para nós, e que o Senhor fale a todos os teus filhos que aqui estão, pois esta é a tua igreja, esta é a tua palavra, e somente teu Santo Espírito, Senhor, com teu favor é que pode nos dirigir, Senhor, com entendimento, lançando luz sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, fica conosco e fala aos nossos corações. Amém. Irmãos, como eu falei, nós vamos fazer uma leitura um pouco densa, digamos, Mas antes de nós irmos ao texto, e para que eu possa construir com os irmãos a ideia do que aconteceu aqui nesse fato, eu gostaria de pensar com os irmãos sobre o seguinte. Desde que quando nós nascemos, quando nós damos os primeiros passos, existe naturalmente no homem a necessidade de desenvolvimento, de progresso, de autonomia, de independência. Não é verdade? Quando a criancinha nasce, já nos primeiros meses de vida, quando ela começa a dar os primeiros passos, existe ali uma ânsia, uma sede para andar, para crescer, para ter autonomia, para que seus movimentos sejam coordenados e ela consiga se portar, se dirigir sozinha. E a família e os pais ficam ali na torcida, e a criança, quando ela percebe que ela já consegue andar sozinha, por exemplo, ela já não quer a ajuda do adulto, Ela rejeita a ajuda do adulto, ela já se sente, de certa forma, suficientemente capaz de andar, embora a gente perceba que ela vai cair, a gente queira dar algum auxílio, algum suporte, mas ela rejeita, cai e tenta vencer aqueles obstáculos sozinha. E isso normalmente é comemorado, é festejado, Que bacana, minha criança está crescendo, está se desenvolvendo. Aí ela começa a comer sozinha, ainda bebê segura ali a mamadeira sozinha, a gente já vibra.
O fato é que depois ela vai dizer, não, eu não quero vestir essa roupa, eu quero vestir essa, e aí fica aquele conflito. Os irmãos entendem, todos que somos pais, temos isso em mente, e como isso é bom, e como isso, de certa forma, em nós, em algum momento, gera tranquilidade, por entender que está havendo ali evolução, progresso, autonomia, desenvolvimento, né? Independência. Quando jovens, adolescentes, o que é que nós ansiamos? Por ficar maior, alcançar a maioridade, ter o primeiro emprego, para a gente ter o nosso próprio sustento, para a gente, de certa forma, dizer, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu quero, eu agora não preciso ficar justificando o que eu faço, porque, afinal, eu já sou de maior. E isso, de certa forma, até certo ponto, é visto como algo bom. Não é? Mas aí a gente cresce um pouco mais e entende que as responsabilidades que nós almejamos e aquela ideia que nos foi vendida às vezes é algo que não sai como a gente espera, porque a partir do momento que a gente tem esse lugar de autonomia, de independência, que a gente entende que isso traz na bagagem uma responsabilidade gigante, a gente diz assim, puxa vida, eu não imaginava que era assim. E às vezes a gente até diz assim, eu era feliz e não sabia. Mas, ou melhor, em contrapartida não, e cooperando, não é, com isso tudo, a gente até pensa assim, não, agora eu posso viver ao meu modo, do meu jeito, e é como se a gente tivesse agora, pudesse viver uma vida desenfreada e não tivesse mais nenhuma regra, nada para cumprir, para obedecer, sendo que, na verdade, toda a sociedade ela está organizada de uma forma que existem regras e existe uma codependência. Ninguém é tão livre assim, ou tem tanta liberdade assim para fazer o que quiser, do jeito que quiser. Nós estamos sempre sujeitos ou subordinados a uma situação, a alguém, que faz com que, de certa forma, a gente não seja tão dependente assim. E como eu ia dizendo, cooperando com isso tudo, existe as filosofias humanistas, digamos, o secularismo, que grita, que diz assim, que berra aos nossos ouvidos constantemente, seja autossuficiente, seja mais você. Você não precisa dar satisfação a ninguém, você não tem o que temer. Você está em primeiro lugar, em segundo e em terceiro, né? Então, de certa forma, isso vai sendo inflado no nosso ego, e quando nós nos damos contas, nós estamos ensimesmados, né? Ou seja, cheios de si. E a gente agora está numa situação tão de autossuficiência, de autodependência, ou melhor, de independência, que às vezes assusta você ver o comportamento de alguém. Como crentes, contudo, porém, esse não é o caminho que a Bíblia nos ensina. Uma vez que nós temos a mente de Cristo, recebemos a mente de Cristo, fomos transformados, nós não podemos andar do nosso jeito, do nosso próprio jeito, ao nosso bel prazer. Nós somos totalmente dependentes de Deus, da sua palavra, da sua lei. Porque isso sim, por mais controverso que possa parecer, quanto mais dependentes de Cristo nós somos, quanto mais dependentes de Deus, da sua lei, das suas ordenanças nós somos, mais nós somos livres, mais nós temos liberdade em Cristo. Isso é algo que é loucura para o mundo, mas é o que a palavra do Senhor nos propõe. E é pensando assim que eu gostaria de começar a pensar com os irmãos, refletir sobre o que aconteceu na vida de Saul. Nós lemos nos 3 primeiros versos que Saul recebeu uma ordem do Senhor. E quem era Saul? Nós já sabemos que Saul foi o primeiro rei de Israel. Israel, povo de Deus, separado pelo Senhor, foi separado por Deus, e o Senhor conduziu o povo, tirou do Egito, sempre levantando líderes. O primeiro foi Moisés, depois Josué, os juízes. O tempo inteiro o Senhor Deus era quem conduzia numa teocracia, por assim dizer, o povo de Deus. Mas em algum momento esse povo não quis
mais aquela direção e resolveram querer um rei humano, político, que guerreasse, que pelejasse por eles. Como as demais nações tinham, eles quiseram. E o Senhor consentiu. Então o Senhor chama o profeta Samuel, que ali era o último juiz, não é? E diz assim: Samuel, você vai ungir Saul. E ele orienta Saul. Saul, ele era da tribo de Benjamim. E era a menor tribo de Israel. E o Senhor resolveu que era Saul. E vai lá, cria uma situação. Saul era filho de um homem bem-sucedido. Seu pai, a Bíblia chama, né, Quis, era o pai de Saul. E a Bíblia diz que Quis era um homem que tinha posses. E em algum momento Saul saiu para procurar os animais do seu pai, as jumentas de seu pai que haviam se perdido. E naquela peregrinação em procura desses animais, o Senhor marca um encontro com ele, de forma que o conduz até o profeta Samuel, e ele sai para buscar as jumentas do pai e volta rei, ungido rei. O Senhor orientou Samuel que aquele era o homem, e assim aconteceu. Então, uma vez que ele foi instituído rei, que o Espírito do Senhor, ele foi ungido, ele recebeu o Espírito do Senhor para isso, ele agora passa a ser o monarca, ou a pessoa principal, que lideraria o povo, o primeiro rei de Israel. E Samuel, por sua vez, continuava sendo o sacerdote, a pessoa responsável por oferecer os holocaustos, mas também ele tinha um papel como profeta, de ser uma espécie de guia espiritual, a autoridade eclesiástica ali para conduzir conjuntamente com Saul aquele povo. A ideia era que Saul, ele deveria estar sempre consultando o profeta Samuel a respeito do que o Senhor tinha como direcionamento para as decisões que ele fosse tomar. Amém? Está claro até aqui? Então, assim nós vamos agora mergulhar no texto, né? Então, nos 3 primeiros versículos que nós lemos, Samuel chama Saul e diz: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Até aqui, irmãos. Vamos tentar entender isso aqui. Deus ordenou a Saul que ele tinha que pelejar contra os amalequitas. Deus chama Samuel, dá essa ordem para que ele dirija a Saul. De forma expressa e clara, ele diz que ele deveria destruir, trazer juízo sobre esse povo. Deus estava castigando os amalequitas. Por que motivo? Por que razão? A gente encontra assim essa passagem quando diz: é para matar, é para destruir todo mundo, menino, criança de peito, animais, nada é para ficar. É para haver assim, para varrer, digamos, esse povo do mapa. Por quê? Quem eram os amalequitas? Alguns comentaristas dizem que os amalequitas eram um povo cruel, era um povo assassino, era um povo terrível, que desde o princípio da sua história se comportou assim. Mas o que foi que eles fizeram de tão grave? Eles foram o primeiro povo que se opuseram a Israel, ou que atacou a Israel, quando o povo fazia o êxodo, estava em êxodo, estava saindo do Egito, naquela marcha em que o Senhor conduziu o seu povo. Esse foi o primeiro povo que atacou a Israel. Não somente isso, mas sem que o povo de Israel tivesse provocado esse povo, ou dito afronta alguma, eles foram lá e resolveram, pela malignidade mesmo do coração, atacar este povo. E eu gostaria de ler para os irmãos um comentário do comentarista Champlin, que diz assim: os filhos de Amaleque provocaram a Israel
sem terem sido provocados. E o seu crime foi especialmente cruel, pois eles tiravam vantagem daqueles que, exaustos, iam ficando para trás. Massacravam os enfermos, os desfalecidos e cansados, em vez de socorrerem. Eles apelavam para o massacre. Então vejam, aquela marcha gigante, né? Naturalmente, né, tinha pessoas idosas, tinha os cansados, tinha os enfermos que ficavam para trás, né? Porque o ritmo das pessoas não era igual. E era quantas mil pessoas? 600 mil, só homens, não é isso? 600 mil homens, fora as mulheres, as crianças, os animais que eles traziam do Egito. E essa marcha foi algo que a gente, quando o Senhor abriu o mar e o povo passou, quando a gente pensa assim, parece algo muito simples, rápido, não foi. Quando a gente tem essa descrição de que os mais idosos, os mais cansados e os mais enfermos, eles iam atrás, a gente entende que não era uma situação assim de desenho animado ou de filme. Era uma coisa assim que a gente estava lidando com pessoas. E, naturalmente, né, toda a força, toda a energia empenhada para aquilo não era algo simples, por mais que houvesse a mão sobrenatural do Senhor guiando aquele povo. E os amalequitas entram em cena exatamente aqui. Eles covardemente atacaram o povo do Senhor. Aí olha o que o Senhor diz no livro de Êxodo a respeito disso. Não precisa os irmãos abrir. No livro de Êxodo, capítulo 17, o Senhor fala a respeito disso. E ele diz assim, no versículo do 14 ao 16. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. O Senhor jurou que ele iria se vingar desse povo. Em Deuteronômio, mais uma vez, quando isso é repetido para a lembrança daquela geração nova, eu vou ler também, Deuteronômio 25, do 17 ao 19, está escrito: lembra-te do que fez Amaleque no caminho, quando saías do Egito, como te veio ao encontro no caminho e te atacou na retaguarda todos os desfalecidos que iam após ti, quando estavas abatido e afadigado, e não temeu a Deus. Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para a possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu. Não te esqueças. Quando a gente lê isso aqui, a gente pode ficar um pouco assim, mas e aquele Deus de amor, longânimo? É o mesmo. O Senhor é igualmente amor, misericórdia e longanimidade, mas igualmente Ele é justiça e é juízo, né? E ai daquele que cai na mão do Senhor. Então, é exatamente por causa disso que a ordem dada a Saul foi clara. Você vai apagar os amalequitas, banir totalmente do mapa. E tinha uma condição, né? Tinha uma condição, que isso é chamado de guerra santa, quando ela é ordenada e executada por uma questão expressamente divina. O Senhor foi claro quando Ele diz que não era para ser poupado nada. Nada. Por quê? Porque normalmente, quando existem guerras, a Bíblia está cheia de exemplos, o vencedor poderia levar escravos, cativos, né, mulheres, poderia levar para si o armamento, né, as armas, poderia ficar com os bens, né, com as joias, com os tesouros, com tudo aquilo que houvesse de valor, que fosse valioso, o vencedor poderia ficar. Neste caso, não. Neste caso,
isso não poderia acontecer para que não se configurasse uma guerra por interesse financeiro ou com outros fins. É por isso que a ordem que o Senhor dá é para que nada fosse poupado, não era para ficar nada da descendência. Então, nesse tipo de guerra, como eu falei, nada poderia ficar. Todos os despojos deveriam ser destruídos. E quando o Senhor diz isso, era para que aquilo fosse queimado como holocausto ao Senhor. É um verdadeiro holocausto coletivo. Pessoas, coisas, objetos. Era isso que o Senhor queria. Era essa a justiça que o Senhor exigia. Então, Saul, a partir do versículo 4, nós vamos ver o que foi que ele fez, do 4 ao 7. Saul convocou o povo e os contou em Telaim. 200.000 homens de pé. Vocês, quando vejam de pé, entendam-se por valentes guerreiros. É um exército com infantaria, digamos. E 10.000 homens de Judá, homens comuns. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. Versículo 6. E disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então, feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar ao sul, a Sur, que está defronte ao Egito. Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. Quando Saul convoca este povo e sai à guerra e sai à peleja, quando ele chega em Amaleque, ele encontra um povo, que é o povo queneu, associado aos amalequitas. E como eu falei, os amalequitas, eles eram um povo da linhagem de Esaú, e os queneus eram um povo que o sogro de Moisés, Jetro, eles eram daquela linhagem. E nesse diálogo aqui que nós vemos é que quando Saul chega, que vai atacar os amalequitas, que encontra esse povo associado, ele usa da sensatez, obviamente dirigido pelo Senhor, e ele diz: não é justo. A ordem expressa que eu recebi foi para que houvesse destruição entre os amalequitas, ou sobre os amalequitas. O juízo de Deus era com os amalequitas. Então vocês, o povo queneu, saiam, retirem-se daqui, para que vocês não sejam destruídos juntamente com este povo. E a gente aqui começa a perceber que a bondade que ele diz assim: porque vocês usaram de misericórdia para com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Então, a bondade que o povo queneu dispensou para com o povo de Deus, o Senhor agora reconhece e recompensa, porque Ele é um Deus justo. Não é? E isso nos faz pensar sobre que tipo de semente nós semeamos na nossa trajetória. Na nossa trajetória. E do mesmo jeito que o Senhor estava tratando com os amalequitas, Deus também estava tratando com os queneus. Estava sendo justo com ambos os povos, não é verdade? E o Senhor não se esqueceu da bondade e da misericórdia dos queneus. Nesse instante, o Senhor trataria apenas com os amalequitas. Nós não sabemos como é que essa informação chegou aos queneus e eles se retiraram sem que os amalequitas soubessem. Nós sabemos apenas que essa informação foi dada. E como eu falei, que nós estejamos vigilantes, irmãos, enquanto igreja, sobre que tipo de semente nós semeamos, porque a colheita vem. O livro, Paulo escrevendo em Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim, versículos 7 e 9. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E esse Espírito aqui com E maiúsculo é o Espírito Santo de Deus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Aqui temos uma promessa. Não é fácil quando nós somos
afrontados, quando nós somos, né, escarnecidos, quando a nossa fé é zombada e a gente ficar ali firme. Meu Deus, eu não posso, eu não devo. A gente tem que fazer o quê? Perdoar, amar, ponderar e lançar sempre a melhor semente. Não é verdade? Vamos aos versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas, e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia. E não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. O que é que Saul comete? O que é que Saul faz aqui? Desobedece a ordem do Senhor. Desobedece a ordem do Senhor. A ordem do Senhor, clara e expressa, era para que nada fosse poupado. E Saul poupa a vida do rei Agag, não é, o rei amalequita, e também traz consigo, juntamente com o povo, ovelhas, bois gordos, animais, o que havia digamos, de top, de melhor. E tudo que era vil e era desprezível, ele disse, não, isso aqui a gente destrói. E o que é que nós entendemos aqui? Que além de desobedecer aquilo que o Senhor havia determinado, né, a gente percebe que eles tiveram tempo de decidir, de escolher o que interessavam a eles. Eles não só desobedeceram, poupando o que não era para poupar, como disseram, não, a gente vai levar algumas coisas aqui. Eu vou levar o rei, talvez como recompensa do meu ato heróico, para mostrar, para colocar nos meus status, que eu sou um grande guerreiro, de repente. E o povo também, conjuntamente, pega ali o que há de animal gordo, bonito, viçoso, para se banquetear. E todas essas coisas que eles resolveram poupar, em detrimento da ordem de Deus, foram coisas que são a cobiça da nossa carne. Tudo que enche os nossos olhos, tudo que nos apetece, não é? Tudo que nos dá prazer, foi o que eles pouparam. E normalmente é assim. Infelizmente, muitas vezes nós temos os mandamentos, as ordens do Senhor, sabemos claramente, porque o texto diz assim, e eles não os quiseram destruir totalmente. Gente, foi uma decisão clara, consciente. E eu até coloquei aqui, eles não foram forçados. Foi uma decisão deliberada. Eles disseram assim, não, tudo bem que Deus deu essa ordem, eu vou obedecer parcialmente. Então, eu destruo o que não me interessa, mas o que me interessa eu vou poupar, porque é o que eu quero. A autossuficiência. Talvez o ego de Saul tivesse inflado por aquilo que a gente conversava no começo. Eu falava para os irmãos no começo. Independência. Eu decido o que é melhor para mim. Ou aquilo que me interessa, eu faço, eu fico. Isso nos leva à compreensão de que quando estamos diante de tentações do pecado, quando a tentação bate à nossa porta, nós temos condição de escolher e decidir. Nós temos tempo de decidir com clareza se vamos pecar ou não. Sempre haverá tempo suficiente para a gente analisar. Porque olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, ele diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. O que é que a gente entende aqui? Deus
sendo fiel, Ele sabe que a gente é fraco. Ele sabe que a gente é pó e que a inclinação natural da gente é o pecado mesmo. É atender aquilo que o nosso desejo, que a nossa cobiça quer. Mas Ele, sendo fiel, Ele diz que quando a tentação nos sobrevier, juntamente com isso, o Senhor, Ele proverá livramento, de sorte que possamos suportar. Então, não é uma coisa que, por mais que seja a inclinação da carne, que a gente vai no automático, não. A menos que a nossa mente já esteja totalmente mundanizada e cauterizada. Mas se nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, tem tempo de pensar. Porque a decisão de Saul aqui, juntamente com o povo, foi assim. E eles, eu fiquei presa nisso, irmãos. Eles não os quiseram destruir totalmente. Deus dá uma ordem e eles decidem, não, eu não quero. Isso é muito grave. Porque em obedecer a Deus tem que ser uma obediência completa. Obedecer a Deus implica em negar a si mesmo, dizer não aos nossos desejos, cobiças, ambições. E a gente deve servir a Deus em completa obediência, sem reservas. Obediência pela metade não é obediência. Na minha casa, né? Aí eu digo à minha filha assim, faça tal coisa. Aí ela faz lá, do jeito dela, ao modo dela. Quantas vezes, eu acho que algumas mães se identificam. Volte e faça do jeito que eu lhe disse. Porque, não, mas eu fiz. Não fez. Não fez. E também eu me reporto de uma história, só abrindo um parênteses, irmãos, de uma história que eu sempre ouvi do meu pai. Meu pai cresceu na roça e o meu avô deu uma ordem a ele, para que ele fosse pegar alguma comida para levar para algum animal em algum lugar distante da casa. Quando o pai dele deu essa ordem, que ele ia saindo, aí a mãe dele chamou e disse, meu filho, seu irmão está doente, eu quero que você vá em tal lugar e pegue, acho que é muçambê, tem um mato, né, uma erva chamada, não sei, para que você faça um chá para o seu irmão estar com febre, algo assim. Aí foi o que ele fez, ele foi primeiro pegar o chá, porque ele ponderou, não, é mais importante, porque daqui que eu chego, de onde eu vou levar a comida, alguma coisa para o animal, vai demorar. E aí ele primeiro obedeceu a ordem da mãe e foi. E aí o meu avô chama ele e diz assim, por que você ainda não fez o que eu lhe disse? Aí ele disse, não, porque mamãe pediu. Ele disse, mas isso não foi o que eu lhe disse, não. E aí deu uma surra nele, ele correu, essa surra entrou para a história. E assim, eu me lembrei do meu avô nessa situação, porque ele disse assim, eu lhe mandei primeiro fazer tal coisa, então você tinha que primeiro fazer isso. Então, às vezes, a gente vai tomando decisões, ou direções, ou caminhos que não são exatamente o que Deus quer. A gente procura sim fazer, colocando o nosso jeito, colocando o nosso querer. Foi o que Saul fez. E isso é muito grave. Quando a gente, por exemplo, conta uma mentirinha branca, uma meia-verdade, para que a gente seja poupado, né, ou para não ter um prejuízo maior no outro aspecto. É exatamente isso que Saul fez. Então, o que é que a gente aprende aqui? Quando escolhemos, por exemplo, obedecer à voz de Deus parcialmente, isso não é obediência, como eu já falei. E todas as vezes que nós resolvemos fazer as coisas do nosso jeito, é como se nós virássemos as costas para Deus e dissesse, eu é que sei o que é melhor, Deus. Vou fazer só até aqui a parte que me interessa e essa parte aí. Quando a gente escolhe em qual área da vida a gente vai obedecer a Deus. Senhor, eu te obedeço nessa área e nessa. Agora nessa aqui, ó. Não, deixa eu fazer do meu jeito. É exatamente isso. É uma obediência parcial, que não é a obediência que interessa a Deus. E nós vamos ver agora, nos versículos seguintes, o que aconteceu com Saul depois disso. Quando ele deixa de cumprir completamente aquilo que o Senhor lhe ordena, então, versículo 10 e 11, então veio a palavra do Senhor a Samuel, o profeta, dizendo, arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor.
Nós vemos aqui, irmãos, algo que parece que a gente precisa ter bem esclarecido, que parece contraditório. Essa versão fala que o Senhor Deus se arrependeu de ter constituído Saul rei. E quando a gente para e pensa sobre esse arrependimento de Deus, a gente precisa entender que aqui não há contradição sobre a pessoa de Deus, o ser de Deus, enquanto um ser imutável, onisciente, soberano, que sabe todas as coisas e que não se arrepende, não há variação no Senhor, na pessoa de Deus. Ele não é humano como nós. Quando Deus diz que se arrependeu de ter constituído Saul rei, ele já sabia que Saul ia proceder assim. A palavra aqui, a raiz da palavra, deve ser entendida como se Deus houvesse lamentado. Porque o que os comentaristas falam sobre esse vocábulo aqui, arrepender-se, é uma figura de linguagem chamada de antropomorfismo, ou seja, forma de homem, né? Antro-homem, morfismo, forma. É uma maneira de tentar descrever ou caracterizar Deus como se ele tivesse formas, propriedades, características ou sentimentos humanos, apenas para que isso fique claro. Então, todas as vezes que em alguma versão bíblica a gente ouvir que Deus se arrependeu de ter criado o homem, por exemplo, né? Ou como nesse texto, não se trata de um arrependimento na condição humana, porque nós, diferentemente de Deus, quando nós nos arrependemos de alguma coisa, a gente se arrepende porque a gente não sabia do futuro. Ah, se eu soubesse, eu não teria feito. Deus não é assim. Esse arrependimento de Deus aqui é um arrependimento em que ele sente um desprazer, ele lamenta o comportamento de Saul. Inclusive, na versão bíblica Nova Almeida atualizada, a palavra que aparece já é Deus lamentou e não arrependeu-se. Então, primeiro a gente precisa entender isso. E o motivo do desprazer, do lamento de Deus, foi pelo fato de Saul não ter executado as palavras de Deus conforme ele havia dito. E ele diz a Samuel isso. E Samuel se entristece. E o texto diz que ele passou toda a noite clamando ao Senhor. Então, nos versículos 12, 13 e 14, Samuel agora vai procurar ouvir de Saul, já advertido por Deus, o que foi que ele fez. Porque Deus disse que ele estava triste, que ele estava arrependido, mas não disse o que Samuel fez, ou melhor, o que Saul havia feito. E o profeta vai ao encontro, né, de Saul para ouvir dele próprio. Os versículos de 12 a 14 dizem: Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a aquele. Já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Eu queria, antes de a gente ler o 14, já parar aqui, irmãos, no 13. Quando o profeta Samuel se dirige a Saul, ao rei Saul, ele espera que ele compareça a ele, mas aqui no versículo 12 diz que ele levantou para si um monumento. Além de ele ter desprezado totalmente a ordem do Senhor, ele ainda vai se banquetear nisso. Porque quando ele levanta para si um monumento, ele está aqui se alegrando, ele está construindo um altar para a autopromoção dele, né? Para comemorar a batalha vencida. Né? E isso mostra que ele estava tranquilo e satisfeito nas suas decisões, entendendo ou se auto-enganando, né? Entendendo que estava tudo certo, mas não estava. E quando Samuel aparece a ele, que ele vê a figura do profeta, ele também friamente diz assim: Bendito sejas tu do Senhor, a saudação.
executei as palavras do Senhor. Mentiu. Meu Deus, né? Friamente, ele diz, executei as palavras do Senhor. Friamente. Ele assevera. Ele diz meia verdade. Ele diz meia verdade. Ele não cumpriu conforme os pré-requisitos ditos. Saul mente friamente e se comporta como se nada tivesse acontecido. Ele se esqueceu de que Samuel era profeta de Deus, bem como se esqueceu de que trazia consigo as provas factuais de sua transgressão. É o que nós vamos ler no capítulo 14, no versículo 14. Porque ele diz que executou as palavras do Senhor, mas olha o que o versículo 14 diz. Então disse Samuel, que balido, pois, é este de ovelhas nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Oi? Eu queria estar nesse momento aqui. Você já esteve diante de alguém que você sabe que está mentindo, olha nos seus olhos, né? Porque uns dizem assim, a pessoa que está mentindo não olha nos seus olhos. Mas às vezes eu discordo disso, porque às vezes a pessoa mente olhando no seu olho sem titubear. E sustenta ali, e você sabe que não é verdade. Eu não sei, eu não quero acreditar aqui, é uma conjectura minha, que a arrogância, a altivez aqui de Saul fizesse com que ele tenha dito essa expressão ao profeta assim de cabeça baixa. Eu executei as palavras do Senhor. Não, eu acredito que ele olhou e disse, eu executei as palavras do Senhor. Imediatamente o profeta o desmente. Foi Saul. E que barulho é esse? Que ruído de animais é esse que eu ouço aí? Ele estava tão envolvido na sua própria mentira, acreditando tanto na mentira que ele próprio havia construído, que ele se esqueceu de que os animais, como eu escrevi aqui, eram as provas factuais de sua transgressão. O pecado, irmãos, é exatamente assim. Por quê? Porque o pecado cheira mal. O pecado cheira mal. E quando nós pecamos ou transgredimos a voz de Deus, as leis de Deus, à distância pode-se sentir o odor fétido. E não demora para que a verdade venha à tona. E não demora. É uma questão de tempo. E aqui foi rápido demais, foi imediatamente. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Irmãos, a guerra santa não permitia que houvesse captura de qualquer tipo de vida. Não era para ver, nenhum deles não eram para ter se apropriado de nenhum desses despojos. Saul desprezou a lei e a ordem divina. E quando desprezamos a lei do Senhor, nós estamos desprezando ao próprio Deus. É como se Saul tivesse dito assim, eu sei o que é melhor. Eu sei fazer do meu jeito. Eu sei fazer do meu jeito. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu fiquei pensando, como é que Saul teve a coragem, né? Estou falando de uma forma bem simples, de ir contra ou de desobedecer a Deus quando ele já estava numa situação em que ele estava entrando em juízo contra aquele povo. Porque, veja, Saul recebeu a ordem para guerrear, para matar, para banir, para exterminar aquele povo como o Senhor, porque o Senhor estava castigando esse povo. E ele foi usado como instrumento para isso. E sabendo da justiça de Deus, ainda assim ele não temeu. Ele conhecia Deus, ele estava ali executando um juízo do Senhor e mesmo assim ele resolveu ainda fazer alguma coisa do jeito dele. Que coragem! Era para ele ir, irmãos, assim de cabeça baixa, bem mansinho, dizendo amém, 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 e fazer conforme o Senhor tinha dito e pronto. Mas ele, cheio de si, de autossuficiência, andando na contramão daquilo que o Senhor espera de nós, resolve fazer ao seu bel prazer. Mas aí o diálogo continua. Depois que Samuel diz assim, Saul, que balido é esse? O que significa isso? Versículo 15, olha o que Saul responde.
de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. A resposta de Saul permanece de um mentiroso frio, audaz. Por isso que eu disse, eu não acho que ele disse isso de cabeça baixa, não. Eu acredito que ele respondeu olhando nos olhos do profeta e sustentava isso. E ele agora transfere a culpa para o povo. E veja que os verbos estão conjugados aqui. A princípio ele diz assim, de Amaleque os trouxeram. Ele não se inclui. Ele diz o povo, eles trouxeram. Porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus. Deus já nem era o Deus dele, era o Deus do profeta. Ele já não temia esse Deus de fato. Aqui ele falou a verdade. O resto, porém, destruímos totalmente. Na parte que se trata da obediência, ele se inclui. Nós destruímos todo o resto. Agora, isso que você está vendo aí, foram eles que trouxeram. Um rei que tem autoridade sobre o povo, com poder absoluto sobre o povo, ele não ia se dobrar ou se encurvar à vontade do povo. A decisão aqui, a ordem aqui, em primeiro lugar, foi dada a Saul, não foi dada ao povo. E, por outro lado, o povo que foi guerrear não podia fazer nada sem o consentimento do líder, que era Saul. Tem sentido isso? É uma maneira de tentar justificando o injustificável. Como se ele, o rei, não pudesse impedir o povo de fazer aquilo. Porque digamos que o povo tivesse dito, não, vamos guardar umas ovelhas gordas aqui para a gente fazer um churrasco. Mas Saul ia dizer assim, não, a gente não pode fazer isso não. A ordem de Deus foi clara, a gente tem que destruir tudo. Quando eu li esse texto, essa resposta, automaticamente o Senhor me reportou a Gênesis 3, capítulo 3. E aqui, versículo 11, e aqui a gente escuta a mesma resposta, a mesma desculpa dada por Adão, por Eva, quando eles pecaram. O Senhor, Deus, chama Adão e diz assim, Adão, comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Aí ele diz, foi a mulher que me deste. Aí depois Deus se reporta à mulher e ela diz, foi quem? A serpente. Ou seja, irmãos, desde a queda, esta é a resposta típica do pecador. É mentir, é negar seus pecados, é fugir, é transferir a culpa. Nós somos diferentes. Nós somos feitos do mesmo material de Adão, de Eva. Nós somos descendência do homem caído, a natureza caída, que ainda não está morta por completo em nós, às vezes. Na maioria das vezes, ela nos conduz a isso, a negar. É exatamente assim que acontece conosco. E eu li um livro esses dias, e eu gostaria de citar aqui o que o autor deste livro escreve com relação a isso. O escritor é um escritor cristão, Jerry Bridges. Ele diz assim em seu livro Pecados Intocáveis. Nós, como a sociedade em geral, vivemos em estado de negação de nosso pecado. A gente o tempo inteiro nega, procura outras palavras, a gente procura assim, caminhos para não enfrentar aquela situação. Inclusive, esse livro é muito bom, irmãos. O capítulo 2 ele fala sobre o desaparecimento do pecado. Porque hoje a gente vive num mundo em que se relativiza tudo, né? Em que se racionaliza. Não, o que Saul fez foi racionalizar. Ele diz, não, eu obedeci o Senhor, eu matei. Eu cumpri o desígnio do Senhor. É verdade, irmãos? Não é. Então, existe uma tendência natural que nós, na maioria das vezes, nos comportemos igualmente quando nós resolvemos fazer as coisas do nosso modo. Vamos adiante. Leremos agora do versículo 16 ao 19. E eu não vou me demorar.
Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequena aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Vamos parar aqui um pouquinho, irmãos. A resposta, ou a desculpa esfarrapada de Saul, foi aqui agora interpelada, né, não foi aceita, obviamente, pelo profeta Samuel, e ele diz assim, foi você que se lançou ao despojo. Desmente ele, mais uma vez. É como se ele estivesse dando uma chance. Saul, pelo amor de Deus. Né? Ele diz isso, mas antes, porém, ele faz um pequeno lembrete, ou traz a lembrança de Saul, um breve histórico de quem era Saul. É como se ele estivesse dizendo assim: Saul, você, o filho de Quis, lá daquela tribo pequena, insignificante de Benjamim, quem era você na fila do pão? Estou dizendo de um jeito bem popular. Quem era Saul? Ele mesmo, a princípio, se achou insignificante para tal função. Mas aí Saul diz assim: Deus vai lá, te chama, te nomeia, te dá o lugar de rei, você se torna autoridade, e você agora faz o que é mal aos olhos do Senhor, resolve desobedecer. Saul já tinha recebido um lugar de honra, irmãos. Ele não precisava de despojos. A gente às vezes fica preso a migalhas, a coisas tão insignificantes. E o que a gente pode entender aqui, que como Saul, nós éramos insignificantes. Quem éramos nós, irmãos? Mortos em nossos delitos e pecados. Quem éramos nós? Onde estaríamos se não fosse a obra salvífica do Senhor nas nossas vidas? Inimigos de Deus, andávamos errantes. E Ele nos tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, nos lavou, nos redimiu, nos nomeou, nos perdoou, nos santificou, firmou os nossos passos, pôs os nossos pés sobre uma rocha, pôs um novo cântico nos nossos lábios, nos faz assentar em sua mesa. E quantas vezes nós fazemos exatamente como Saul? A gente fica preso àquilo que é como se o cão voltasse ao próprio vômito. Olha o que a epístola de 1 Pedro diz a respeito de nós. Veja se você se identifica aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Somos nós. Este povo somos nós. E como nós temos correspondido ao nosso Deus? O Senhor espera de nós obediência à sua preciosa lei, sua palavra. Vamos adiante, os versículos 20 e 21. Então, disse Saul a Samuel, pelo contrário, olha o que Saul continua dizendo. Pelo contrário, eu dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou o despojo das ovelhas, dos bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vamos parar aqui mais um pouquinho, irmãos. Saul, um homem de coração obstinado.
estava irredutível. E ele persiste em sustentar a desculpa, né? E ele diz assim, que aquilo que o povo trouxe, ele se exime, ou melhor, se isenta da responsabilidade, continua se isentando. E ele diz, aquilo que o povo trouxe foi para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal, como um holocausto, como sacrifício. Nós já sabemos que não foi isso que o Senhor pediu dele. O holocausto que interessava ao Senhor não era esse. E nós vemos aqui um outro aspecto, que é o aspecto da religiosidade. Ele diz assim, não, ele trouxe essas ovelhas, mas é para oferecer ao Senhor. É para oferecer ao Senhor. Nas nossas vidas, algo semelhante acontece quando deixamos de obedecer a Deus em todas as áreas, com inteireza de coração, e passamos a desprezar a ordem do Senhor, que é clara, que é direta, como se nós estivéssemos na escola, realizando uma prova com múltiplas escolhas, onde a gente é quem decide assim, essa sim, essa não, essa sim, essa não. Não é assim. Versículos 22 e 23. E aí nós vamos encerrar. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O versículo 22, quando o profeta Samuel diz a Saul que obedecer é melhor do que sacrificar, como eu já havia começado a dizer, nos reporta a situações em que a gente tem aqui um quadro, um perfil de religiosidade, né? É um comportamento de falso serviço e devoção a Deus, mas que mantém o coração longe. A resposta do profeta Samuel aponta para o fato de que Deus não quer de nós sacrifício ou um serviço sem obediência. Pelo contrário, se a intenção do nosso coração não estiver inclinada em obedecer à lei do Senhor, não adianta. Então, não adianta estar nos cultos, participar dos departamentos, entregar o dízimo, a oferta missionária, subir aqui, proferir essas palavras como estou fazendo. Se o nosso coração não estiver com inteireza e totalmente inclinado em devoção e em obediência a Deus, não adianta. Nada disso tem valor para Deus quando nós não obedecemos os seus estatutos e quando nós resolvemos andar independentes, ouvindo a voz do nosso próprio entendimento. Não adianta. Por causa da rebelião de Saul, que o Senhor compara a culto a ídolos, a feitiçaria, que é culto aos demônios, com magias para se conseguir o que almeja. A rebelião de Saul e a nossa rebelião igualmente é tal qual. É tal qual. E a palavra mais impactante aqui, o cerne da questão aqui no versículo 23, é que o profeta diz, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Irmãos, a rejeição é algo tão terrível. E eu estou falando da rejeição sob a ótica humana. Quando a gente é rejeitado, sofrer rejeição é algo terrível. Nos humilha, nos coloca no nosso lugar, de nada mesmo. Imagina ouvir isso de Deus. O Senhor rejeitou Saul para que ele não fosse rei. A descendência de Saul não herdaria o trono. Esse foi o castigo. E aqui a gente entende, por exemplo, o seguinte, eu pensei, porque a resposta de Saul ainda era uma resposta afrontosa, né? De dizer assim, não, eles trouxeram esses animais para a gente oferecer sacrifício. E quando Samuel diz, de que adianta? É como quando, por exemplo, chega o dia dos pais, ou o dia das mães. A gente é desobediente o ano inteiro. A gente teima o ano inteiro, a gente faz tudo ao contrário o ano inteiro. Ai, no dia das mães,
No Dia dos Pais, a gente vai numa loja, compra um valioso presente e diz: é a cara do meu pai, e entrega. Será que o pai, ele vai ter tanto prazer ou tanta alegria naquilo, como se quando o filho fosse obediente diariamente? É exatamente isso que Deus está dizendo. É como se fosse tentar comprar, não é? Não tem sentido a gente ser esse filho rebelde, desobediente, mas no domingo está na igreja. Não, mas eu estou na igreja. Eu boto a Bíblia debaixo do braço, eu participo da ceia. No meu perfil está lá que eu sou cristã, protestante. Eu digo que sou crente. Eu tenho toda a carapuça de crente, digamos, né? Mas aqui, ó, a intenção do nosso coração é completamente obedecer a Deus. É exatamente isso. E o fato de Deus ter dito a Samuel, a Saul, ao rei Saul, que isso tinha gerado a rejeição dele, é como se Deus estivesse dizendo a Saul: olha, Saul, você agora vai viver entregue à sua própria sorte. Você se comportou como se não precisasse de mim, então é como se Deus tivesse virado as costas, entenda, tá? É um exemplo, virado as costas totalmente para Saul e dito: você vai viver agora conforme você quer, o seu bel prazer. E é triste, irmãos, é terrível o final da história de Saul. Eu não vou ler os demais versículos, porque eu não tenho mais tanto tempo. Mas a descendência de Saul não herdou o trono. Foi exatamente depois desse episódio que o profeta Samuel agora sai e, orientado por Deus, vai ungir a Davi. Vai à casa de Jessé e procura um dos filhos para ungir, porque foi exatamente aqui. Saul não cometeu somente essa transgressão, ele já havia cometido outras transgressões e continuou cometendo. Os irmãos sabem perfeitamente como ele perseguiu Davi, mas foi aqui que o Senhor o rejeitou. Os filhos, Saul morreu, né, posteriormente, de forma muito trágica, em uma peleja. Ele viu os seus filhos morrerem antes. Na verdade, ele se matou. Ele se suicidou. Ele queria que quando ele viu que ele estava encurralado, que ele ia ser morto, ele pediu para que um dos seus soldados o ferisse. E o soldado não fez isso. E ele se lançou, orgulhoso. Né? Morre ali, mas não se entrega, mas não reconhece. O final dele foi trágico. E mais uma coisa que eu gostaria de pensar com os irmãos é que todas as vezes que nós deixamos de viver na dependência do Senhor e decidimos ser autossuficientes, certamente a cobiça da carne nos levará ao pecado e à morte, de modo processual. Porque lá na Epístola de Tiago diz assim, no capítulo 1, versículos 14 e 15: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Morte moral, morte espiritual e morte eterna. Devemos orar para que o Espírito Santo nos leve a enxergar e confessar os pecados das nossas vidas. Porque o pecado é enganoso, nos ilude e nos faz viver num total estado de negação, numa tentativa de minimizar a sua seriedade. E somente o Espírito Santo de Deus é que consegue, com absoluto sucesso, expor os nossos pecados pelo que Ele verdadeiramente é. E tem uma boa notícia. Para encerrar, temos uma boa notícia. A Bíblia, a lei do Senhor, o Evangelho são as boas novas. Cristo afirma que Ele é o caminho para a vida. Então, o que é que nós temos que fazer, irmãos? Dependência total de Deus, humilhação, arrependimento, confissão dos nossos pecados e uma vida de obediência completa à palavra de Deus com inteireza de coração. De coração. Então, nesta manhã, eu encerro aqui. Os demais versículos do texto, eu falei, é um texto longo, os irmãos leiam em casa. Vejam que quem matou o rei foi o próprio profeta.
O profeta Samuel foi lá e ele mesmo cumpriu, né, aquele decreto. Apesar de o povo amalequita uma parte ainda ter conseguido escapar, e somente outras gerações depois é que esse povo realmente foi extinto, conforme o Senhor quisera. Então, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, porque nós somos pessoas suscetíveis ou inclinadas a esse mesmo tipo de comportamento, quando nós resolvemos andar do nosso jeito. Isso é algo que nós devemos estar vigilantes e atentos. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude.